A gente, isso é a minha interpretação, a gente aprendeu a só meter pau, que o Brasil devassa, vai, é tudo ruim, o agronegócio é ruim, tudo é ruim. O que eu sei pela informação é que a gente é um povo horrível, que vai acabar com tudo. E não tem volta. É isso e que lá fora, ouve, né? a gente aprende, você vai lá fora, assim, eu me lembro que eu fui no Smithsonian Institute, que é um dos maiores centros de pesquisa em Washington. Eu me lembro muito bem, eu era estudante de biologia e a pesquisadora renomada lá que eu conheci, falou assim, até quando vocês vão ficar inundando o Brasil? Porque estava no auge das hidrelétricas. Poxa, e ela me viu, brasileiro, então era isso. Então hoje, você vai lá e fala, e aí, vocês vão continuar acabando com a floresta? E aí você, poxa, e a gente vai assumindo isso. E a gente não é capaz de falar assim, para. O nosso código florestal é 10 vezes melhor que o seu. Nós temos muito mais. Mas é bom porque eu não sabia disso, é bom eu saber. É o melhor do planeta. Assim, não existe nada melhor. Agora, não existe outro lugar do planeta. Agora tem assim. Coisas boas e tem coisas ruins. Olha lá para onde que eu queria chegar. A gente aprendeu a meter pau no Brasil. O Brasil desvasta. Peraí. Não é tudo isso. Por que a gente tá só aprendeu? A gente nasce, acho que é lobotizado a falar que o copo tá sempre meio vazio. A gente nunca olhou meio cheio. Qual é o problema disso para a fauna? É que a gente nunca investiu tempo em discutindo um cenário positivo. A gente sempre fala que a gente está acabando com os bichos, está em extinção. E quando eu tiver muitos bichos, o que eu faço? Mas isso não está lá, não chegou lá. Tô falando em excesso. Excesso. Aí, qual é o problema? Quando eu tenho um excedente, eu não sei o que fazer. Mas como assim? É a hora que entra o conflito com fauna. Aí entra na parte que eu queria chegar. Eu quero evitar usar a onça, porque a onça termina de um cenário muito mais polêmico, mais difícil as pessoas até assimilarem. Mas eu posso usar porco do mato. Queixada. Porque o queixado é super importante. A tese de doutorado da Ana... Explica pra gente o que é o queixado. É um porco do mato, tá? É um porco grande, um porco do mato preto. Ele vive em bando de até 300... O pessoal come o queixado? Brasileiro. Ele é um porco do mato, nativo no Brasil. Tá? A carne dele é usada pra... Ainda não pode ser caçado. Não, pelo amor de Deus. Mas Poderia? Em algumas regiões, sim. É isso que eu estou falando. Vamos chegar lá. Vamos dizer um porco. Tá bom. Porco selvagem. O porco selvagem. O porco é tão importante para a onça, por exemplo, que o doutorado da Ana Tereza de Almeida Jaco, minha esposa, que tá lá vendo a gente. Oi, Tereza. Tereza, só para provocar. Ana. Desculpa, Ana. O doutorado dela foi com queixada. Foi na época que eu estudei presa, a gente estudou presa e predador. Fizemos um trabalho junto, mas ela definiu a tese dela com queixadas e eu com as onças pintadas. E a gente queria estudar presa e predador. Falou assim, poxa, eu preciso dos dois no ambiente. Nos dois. Independente se é um parque nacional ou uma fazenda, eu preciso de ter a comida e eu preciso ter o predador. E preciso de ter a casa, né? Então a reserva legal está garantida por lei, mas eu preciso do queixada e eu preciso da onça. E eu sei que eu tenho a casa, eu preciso da comida, e a onça só vem quando eu tiver esses dois. O que a gente descobre? Em área de lavoura, o queixada aprende a comer principalmente o milho. Ele adora o milho. Milho e mandioca. Se eu tiver uma chacrinha, mandioca. Ele vai lá e acaba com a mandioca uma vez. Porque ele vive em bandos grandes. Ele acaba mesmo? Assim, numa noite ele consegue... O que a Ana aprendeu na tese dela? Que se eu tiver uma propriedade de até 50 hectares de milho na nossa região lá, a pessoa não colhe uma espiga. Acaba. Então, os grupos que tinham lá, eles são capazes de dizimar a sua produção. Moral da história, esse porco jamais vai viver em áreas de pequenas propriedades. Vai ser exterminado. Tanto que ele entrou para a lista de ameaçada de extinção aqui, por causa do Sudeste, né? De São Paulo, tudo onde não tem. Mas no Norte, no Pantanal, no Centro-Oeste, tem em abundância e as populações estão crescendo absurdamente. Tem comida à vontade. Mas olha que interessante. O que eu falei? Estão crescendo absurdamente. Quando você fala isso num ambiente de jacaré, fala assim, mas você está querendo, você falou que dá prejuízo, está querendo proteger o agricultor. Eu falo assim, não, escuta, são dados científicos. Tem trabalhos hoje, estudos mais pesados e focados em um queixado aconteceu no Parque Nacional das Emas recente ali, liderado pelo Gonzalo, que é um pesquisador da área, com mestrados defendidos nessa área, mostrando que os queixadas, que são esses porcos, a população está crescendo, está em volta do Parque Nacional, população, nós estamos falando de mais de 5 mil indivíduos ali, numa área muito pequena, e estão crescendo por causa da produção de milho. Por quê? O bicho aprende a comer milho, a população começa a crescer, vamos dizer, quando você está saudável e bem alimentado, você reproduz melhor. Claro.
E aí, você não tem preocupação de andar grandes áreas, você começa a concentrar ali e começa a reproduzir, e já vira numa praga na visão do agricultor. A questão então, um cenário que era ruim, que aqui é péssimo, já foi extinto, e lá era ruim, tinha pouco, começou a aumentar muito quando a pecuária saiu e a lavoura entrou. E o milho entrou. Queixada aprendeu, a população começou a crescer.